Certa senhora, já com uma certa idade avançada, pela madrugada, estava no pátio do mercado municipal. Um lugar bastante sujo de descartes de alimentos, de frutas, coisas impróprias. E ela, curvada, parecia estar buscando algo. E olhando para o chão, e as pessoas começaram a olhar para ela e também começaram ali a olhar, procurar. E um jovem se aproximou dela e lhe disse: a senhora perdeu alguma coisa de valor? A senhora perdeu dinheiro? E ela disse: não. O que a senhora está procurando? Ele disse: meu filho, eu estou procurando uma agulha. Uma agulha? O rapaz ficou admirado. A senhora está maluca? Aqui é um lugar onde nas cercanias existem várias lojas e vende-se todo tipo de agulha. Não faz sentido a senhora gastar tempo, esforço procurando uma agulha. E as pessoas que ouviram aquela conversa, elas começaram então a sair. Então a mulher disse ao jovem: mas a agulha é de ouro. Aí o panorama mudou. Porque na cotação atual, uma agulha de costura, que deve ter umas 3 gramas, só de ouro vale R$1.500. Se a agulha for uma agulha de tricô, que é aquela grandona, umas 30 gramas, deve valer uns R$16.000. Então as pessoas voltaram e começaram a procurar. E o rapaz então voltou para aquela senhora e perguntou: minha senhora, a senhora não tem ideia mais ou menos aonde a senhora perdeu? Eu falei: tenho. Aonde a senhora perdeu? Na minha casa, a 2 quarteirões daqui. E o rapaz atônito disse assim: a senhora realmente é maluca. A senhora realmente perdeu a agulha em casa e veio procurar aqui no Mercadão? E a senhora se voltou para o rapaz e disse: não é assim que vocês fazem com a felicidade? Ela está dentro, mas vocês estão procurando fora. Um dos grandes desejos do ser humano é ser feliz. Por essa razão, tudo que faz tem o sentido de encontrar felicidade. Mas o que é felicidade? Onde encontrar felicidade? Como encontrar felicidade? O que fazer para encontrar felicidade? E eu queria compartilhar esse tema nessa noite com os irmãos, num texto de Lucas, capítulo 11, quando Jesus estava ali no meio da multidão e ensinando as pessoas, e o texto, Lucas registra assim: quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher na multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a Deus e lhe obedecem. Foi Santo Tomás de Aquino que diz o seguinte: que o objetivo central do ser humano é encontrar felicidade. Então, tudo que fazemos, tudo que pensamos, é esse objetivo, tem esse objetivo, encontrar felicidade. Isso vale para aquelas pessoas que encontram felicidade na prática do amar, da bondade, da generosidade, da solidariedade, da misericórdia. Mas também vale para aqueles que praticam maldade, mentira, violência, corrupção. Porque ao mentir, ao corromper, ao matar, eles se sentem felizes. O que Tomás de Aquino está dizendo é que não há nada que o ser humano faça que não seja em busca da sua própria felicidade. A questão é: o que é felicidade? Então nós temos muitas concepções e definições a respeito de felicidade. Então eu queria ampliar um pouco o conceito e aprofundar no entendimento, para que a gente possa ter uma compreensão maior. Então eu quero fazer uma distinção.
de 3 pontos importantíssimos: alegria, prazer e felicidade, porque a gente confunde essas coisas. Prazer é aquela sensação de euforia que eu tenho num determinado momento, num encontro com amigos, num encontro com a pessoa amada, num churrasco, numa noite bem dormida, a contemplar a natureza. Isso pode me dar prazer. A alegria é quando nós recebemos uma boa notícia, a gente fica alegre. Quando nós ganhamos um presente, quando recebemos um diploma, depois de vários anos de estudo, nós somos graduados. Quando o time de coração, o time de futebol ganha. Mas felicidade não é isso. Felicidade é um estado de espírito. É algo que enche o nosso interior de satisfação, mesmo que estejamos passando por sofrimento, adversidade ou dor. Então é possível que alguém tenha prazer ou alegria sem necessariamente estar alegre, ou sem necessariamente ser feliz, ter felicidade. Também é possível não ter prazer, não ter alegria e mesmo assim se sentir ou ter felicidade, porque a felicidade não depende de fatores externos. A felicidade é uma disposição no coração que nos faz estarmos satisfeitos apesar das circunstâncias. Por exemplo, uma mãe que cuida de um filho especial que está numa cama porque é tetraplégico, mexe praticamente só os olhos e se comunica no olhar, e ela compreende. Apesar de todo o cansaço, de todo o sofrimento, ela é feliz. Por quê? Porque felicidade só se concretiza quando você faz alguém feliz. Ou aquele pai que levanta pela manhã e que levanta muito cedo e pega o ônibus lotado e aquela coisa toda, trabalha o dia inteiro, chega à noite em casa, pagar um salário miserável, irrisório, mas ele é feliz porque cuida da sua família. É o exemplo de Jesus, que mesmo perseguido, que mesmo sabedor do seu destino, que o seu destino seria a morte, ele é um homem feliz. Há pessoas que têm tudo: dinheiro, saúde, posição social, uma boa esposa, bons filhos, que têm condição de fazerem o que querem e mesmo assim não são felizes. Há aqueles que têm uma vida muito difícil, muito dura, que luta com a falta de dinheiro, com moradia, com a falta de saúde, com os filhos nas drogas, mas que leva a vida numa felicidade incomum. Isso nos faz pensar algo muito importante, que felicidade não depende de fatores externos, mas que felicidade está na maneira como nós olhamos para a vida. E aqui nós temos o primeiro ponto importante. A felicidade, e guarde bem isso, depende do sentido que cada um imprime na nossa vida. A maneira como nós imprimimos o sentido da nossa vida é que faz a diferença. Primeiro, e eu já disse isso, que ninguém é feliz sem fazer alguém feliz. Há uma disposição então no coração de fazer com que as pessoas encontrem um caminho. E eu entendo que essas pessoas são como uma vela na escuridão, que essas pessoas vão se consumindo para poderem iluminar o caminho dos outros. Pessoas que auto se negam para que as pessoas possam encontrar o seu caminho. Porém, o mais comum não é que isso aconteça. O mais comum é que as pessoas são infelizes, e o pior, ela faz com que as pessoas que estão ao seu redor
também se tornam pessoas infelizes, porque elas exalam amargura, exalam ira, exalam divisões, dissensões, principalmente no contexto como nós estamos vivendo, em que nós vemos as redes sociais, nós vemos o noticiário, e você vai perceber o ódio sendo disseminado. Existe uma frase atribuída a William Shakespeare, um escritor inglês, que não é comprovada. A frase é a seguinte: o ódio é um veneno que se toma esperando que o outro morra. O ódio, a ira, só faz mal para quem odeia. Porque o ódio vai consumindo, oprimindo, amargurando. Porém, aquele que é odiado, nem está aí. Nem está aí para a situação, nem está aí para aquele que o odeia. E a vida segue, ele vai seguindo a vida. Para aqueles que odeiam, que se iram, que dividem, a resposta bíblica é perdão. Porque quem não consegue perdoar, não está fazendo mal ao outro, está fazendo mal a si mesmo, porque vive numa dimensão de rancor, de ódio, de ira. Então, se o coração humano se incendeia com o ódio, com a ira, com a amargura, nada como o perdão para fazer com que esse fogo consumidor se extinga. E não se pode trilhar o caminho da felicidade sozinho. Uma condição, ou um primeiro fator que quero colocar aos irmãos para sermos felizes, é a amizade. Há uma frase de um autor desconhecido que diz assim, que o reino de Deus é um reino de amigos. Essa é uma expressão que significa que a unidade é maior do que as nossas diferenças, do que as nossas imperfeições. A amizade é o reino da gratuidade. A amizade é o compartilhar. A amizade é a mão estendida para ajudar. A amizade são os braços abertos para acolher. Na amizade não há cobrança, não há dívida, não há imposição. A amizade é uma partilha nesse universo de gratuidade, nesse universo da graça. E essa é a amizade que Jesus tem pelos seus discípulos. Jesus, diz o texto, que tendo-os amado, amou-os até o fim. Então a amizade é importante nesse caminho de felicidade. Uma outra condição para esse caminho ou para essa felicidade é ter um propósito. É saber pelo que vivemos. É ter um norte. É saber onde se quer chegar. Mas não é qualquer norte, é um ideal que seja altruísta. É negar a si mesmo, negar as suas vontades. Então a gente vai tendo esse sentimento de felicidade ou de satisfação quando nós somos capazes de negar a nós mesmos, as nossas vontades e desejos. Então a gente tem essa disposição no coração, que nos faz olhar para a vida de uma maneira diferente. É ser solidário, é apoiar, é consolar, é impulsionar aqueles que estão ao nosso redor. Então alguém pode ter prazer, alguém pode se sentir alegre, pode ter recursos financeiros, se pode ter saúde, tudo ir muito bem, mas isso necessariamente não lhe faz alguém feliz. Ele pode estar feliz, ele pode estar alegre, melhor dizendo, ele pode estar prazeroso, mas não necessariamente ele pode estar feliz, porque todas essas coisas que eu disse, elas não são capazes de encher em plenitude o coração do homem, não pode trazer plenitude de satisfação.
E quando alguém não tem o coração pleno de satisfação, ele está procurando alguma coisa para que possa preencher. Isso me leva a um terceiro ponto, que felicidade está num coração que é cheio de gratidão, um coração que é grato. Alguém já disse que gratidão é o único tesouro dos humildes, porque é o que ele tem. E uma pessoa pode ter todos os recursos, mas se ela não tiver gratidão, a sensação que ela tem é que sempre está faltando algo. Por isso ela sempre está procurando alguma coisa para ser feliz. E está procurando alguma coisa fora, e ela não consegue encontrar. E nós estamos dizendo que a felicidade está dentro, porque nós temos o que é necessário para que a gente possa ser feliz, desde que a gente tenha uma direção correta. Toda a pessoa feliz é alguém com uma boa autoestima. E alguém com uma boa autoestima, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, se tem projeção ou não tem projeção, se é reconhecido ou não é reconhecido, não faz a menor diferença. Ele sabe quem ele é. Então uma pessoa com boa autoestima não se apega a funções, a posições sociais, a opiniões alheias e coisas exteriores. São as pessoas de baixa autoestima que necessitam de cargo, que necessitam de função, porque eles precisam constantemente de autoafirmação. Por isso eles querem impor a sua vontade, a sua opinião, e essas pessoas não são felizes. Quando alguém então com essas características tem uma posição de autoridade, se torna arrogante, opressor, autoritário, seja em casa, com a mulher e os filhos, seja na igreja, seja no trabalho, seja na comunidade, porque ele precisa impor a sua autoridade para se sentir alguém. Então, quando ele não consegue impor a sua vontade, quando os seus desejos não são realizados, o seu interior é tomado de uma insatisfação enorme, ou de uma enorme insatisfação. É tomado de amargura, de ira, de ódio, e isso vale para a mulher, para o marido, para o professor, para o policial, para o pastor, para o marronzinho lá na rua. Essa amargura, essa ira, esse ódio, contaminam todos que estão em volta. Então a felicidade é um estado de espírito, que enche o nosso interior de satisfação independente das circunstâncias, da dor ou do sofrimento. Mas nesse caminho de felicidade, existe algo extremamente importante, que é a fé em Deus e no seu Cristo. Porque a fé em Deus e no seu Cristo nos dá sentido à vida. Eu estava conversando com a Lu antes de descer aqui, a gente está conversando lá em cima, ela perguntou: o que te dá sentido na sua vida? Eu disse: é a minha caminhada com Deus. Isso me dá sentido na vida. E sem isso não há como ser feliz. Nesse caminho de fé em Deus, há um fator que muito importante que pode nos ajudar, e anote aí. É a oração. Na oração nós podemos esvaziar o nosso coração das aflições, das angústias, das ansiedades, das necessidades, dos problemas, dos anseios. Nós colocamos essas coisas diante de Deus.
e a gente então esvazia o coração. E é por isso que o nosso irmão Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Na oração nós apresentamos a Deus as muitas vozes que nos habitam e que falam muito alto no nosso interior. A oração nos ajuda a não somatizarmos os nossos problemas, e somatizar é trazer, aquilo que está na nossa alma para o nosso corpo. E alguém assim vai ficar irritado, vai ficar nervoso, vai aumentar a pressão, vai uma série de coisas. Então a oração nos faz com que nós nos esvaziemos e não permitamos que essas coisas sejam somatizadas. Ao mesmo tempo, a oração faz com que o nosso coração se encha de esperança, de confiança, e então a gente pode descansar em Deus. Nesse caminho de fé, não apenas a oração é importante, mas há um outro ponto muito importante, que é a meditação. Porque a meditação nos ajuda a recuar diante do momento que nós estamos vivendo, e faz com que a gente possa ter uma percepção mais clara, uma visão mais clara dos fatos, da vida. Então a meditação faz com que as vozes interiores negativas, a voz da ira, a voz da inveja, a voz da amargura, a voz da contenda, a voz da rivalidade, se diminua o volume até que a gente não ouça. E não adianta você dizer que essas vozes não te habitam, porque elas estão em todos nós e elas nos afetam terrivelmente. A meditação então ensina a calarmos essas vozes, para que a gente possa ouvir a voz daquele que acalma o mar e repreende a tempestade. E quando aquela mulher, no meio da multidão, gritou para Jesus: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou, o que aquela mulher está fazendo? Ela está dizendo, ou melhor, ela está ligando o fato de Maria ter dado à luz a Jesus, de ter um filho excepcional, de possuir alguém que foi gerado por ela, de ter alguém ao seu lado que foi gerado por ela, que lhe dá prazer. O que ela está fazendo? Ela está relacionando o fato de ter algo que possa enchê-la de orgulho. Ela relacionou felicidade com algo exterior ao ser. Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Mas Jesus dá uma outra concepção, ou fornece àquela mulher uma outra definição daquela mulher, um outro parâmetro. O que ele diz? Não é fora. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Dentro. Então Jesus diz que a felicidade está na disposição interior, em ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus significam duas coisas. Primeiro, prestar atenção. A gente começa a prestar atenção naquilo que Deus está falando. E uma coisa que eu aprendi na minha jornada é que Deus só fala com quem quer ouvir, porque quem não quer ouvir não vai dar ouvido à sua palavra. A segunda questão
Primeiro, prestar atenção. A segunda questão é dar crédito. É crer naquilo que está se ouvindo. E Paulo escreve, e o Douglas colocou o texto aqui, que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem, ou numa tradução da Bíblia Revista e Corrigida, que a fé vem pelo ouvir a palavra, mas eu vou usar essa NVI, que diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, meditar na palavra de Deus, nós ouvimos a palavra do Cristo, e isso pode nos encher de fé. Há uma outra disposição, que é não apenas ouvir, mas obedecer aquilo que Deus está dizendo. O que significa? O significa é agir de acordo com aquilo que a palavra está dizendo. É submeter à vontade de Deus que está expressa na sua palavra. Então, às vezes, irmãos, a gente vem para a igreja com o intuito de fazer uma série de coisas, mas desde o Antigo Testamento Deus diz o seguinte, que é melhor obedecer do que sacrificar. Você pode tocar, cantar, pregar, servir na cantina, na portaria, mas se você não obedecer, não tem nenhum valor. E a gente começa a fazer coisas pensando que fazendo coisas nós agradamos a Deus. E o que agrada a Deus é obedecer a sua palavra. Então a gente faz tudo para tentar ser feliz, menos aquilo que é essencial para esse caminho. Eu estava ontem conversando com as irmãs aqui, com a Luciana. Eu tenho 2 mensagens que eu tenho gravada na minha mente, porque antigamente eu fazia algumas encenações, e eu me lembro da época da capelinha ainda, e eu não sei quantos irmãos vão lembrar disso. Eu peguei um livrinho, que era mais ou menos desse tamanho, preto, era um léxico de grego, parecia uma Bíblia. Eu subi no púlpito, e as pessoas conversando, e eu vim ao lado, peguei aquele livro, e no meio do corredor disse assim: irmãos, com licença. Aí eu atirei aquele livro, e todo mundo ficou assim, e eu disse: por que vocês estão abismados? Porque eu joguei a palavra de Deus fora. Não é isso que vocês fazem toda semana? Vêm aqui e ouvem, durante a semana jogam fora e fazem o que vocês querem? Preguei, e no final disse que não era a Bíblia, que jamais seria capaz de fazê-lo. Mas não é assim. A gente vem semana após semana, a gente ouve e joga fora. A gente não pratica e depois acha: por que a vida não vai bem? Por que as coisas não acontecem? Então, Jesus diz algo muito importante para nós. Quando ele diz assim: se alguém tem sede, vem e beba. Quem crê em mim, não é do seu jeito, não é como você pensa ou como você acha, mas como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é fluir essa água viva, senão felicidade, senão a graça, a misericórdia, o amor de Deus? Só que tem um detalhe: nem todos desejam, ou nem todos têm sede, porque querem saciar as suas necessidades com outras coisas. E a sede só pode ser saciada com água. Você já tentou matar a sede com um suco? Tentou matar a sede com um refrigerante? Não mata. Dá uma aliviada, mas não mata. Então, é você querer matar a sede tomando uma Coca-Cola. Eu fazendo merchandising aqui, né? Vou ganhar um jabá. Aliás, eu queria colocar isso aos irmãos. Há um dos slogans
da Coca-Cola, em uma das suas peças publicitárias, de 2015, que diz o seguinte: abra a felicidade. Olha, se você quer ser feliz, toma uma Coca-Cola. Ora, se você quer ser feliz, cheira uma carreira de cocaína. Ora, se você quer ser feliz, use um tênis Nike. Ora, se você quer ser feliz, toma esse vinho. Se você quer feliz, faça isso, faça aquilo outro. Ora, se você quer ser feliz, e não é isso que as pessoas estão buscando. Nós queremos a felicidade, e a gente acha, quando alguém diz alguma coisa, fala: olha, é isso. E hoje a gente está cheio de doutores do Facebook, a gente está cheio de pessoas que sabem tudo da vida dos outros, mas não conseguem resolver o seu próprio problema. Então, numa sociedade capitalista, e aqui eu não discutindo nenhum sistema, mas numa sociedade capitalista, como diz o nome, qual é o ponto principal? É o capital, é o dinheiro. E quando você tem uma sociedade onde o Deus é o dinheiro, o culto é o consumo. Então você vai consumir, porque para você satisfazer esse Deus que é o dinheiro, você precisa consumir. E é por isso que todo mês, cada 6 meses, os caras lançam um iPhone, qualquer coisa. E é por isso que no final de ano, em junho, os caras já estão lançando o carro de 2026, porque você precisa consumir. Porque alguém está dizendo para você que para você ser feliz, você precisa ter alguma coisa externa que vai mudar o teu interior. Então a ideia é que se você consumir determinado produto, você vai ser feliz. Quem de nós mais antigos nunca ouviu ao sucesso com Hollywood, e o pessoal ficava fumando e morria de câncer de pulmão? Porque alguém dizia que para você ter sucesso, ser feliz, você precisa fumar isso aqui. Então, você vai olhar a sua televisão e você vai ver que as peças publicitárias vão nos bombardear o tempo todo com propagandas, que se você tiver isso ou tiver aquilo, se você tiver essa roupa, tiver esse carro, você vai ser feliz. E a gente está procurando felicidade em algum lugar. E esse sistema não nos vende um produto, está vendendo uma sensação de prazer ou de alegria, porque você só vai comprar pensando que você vai ser feliz, e aquilo não pode deixar de pertencer a você, porque você não vai ser feliz se você não tiver aquilo. Então é essa sensação. Então a gente compra alguma coisa pelo prazer que aquilo pode dar. Então olha o seu guarda-roupa, olha a sua cozinha, você vai ter uma série de utensílios que você comprou na loja de R$1,99 que não serve para nada. Você vai ter uma série de roupas, uma série de coisas que você fala: puxa, eu pensei que ia ser legal, e não foi. Então nos ofertam todo tipo de produto, de informação, de sentimentos, de coisas que possam nos dar a sensação de que nós seremos felizes. E que isso acontecerá, a felicidade acontecerá, se nós consumirmos tal informação, tal coisa. Então nós vamos de consumo em consumo, procurando encontrar aquilo que possa nos dar satisfação interior. Mas a felicidade não pode ser encontrada fora, é algo que está dentro. E a felicidade só pode ser obtida na comunhão com Deus. É isso que Jesus está dizendo. É isso que a gente vem ouvir num culto, mas a gente quer alguma coisa exterior que Deus vai nos dar, que vai mudar a nossa história. E aí vem o salmista e diz assim: assim como a corça suspira pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, a minha alma tem sede de Deus. A felicidade, a satisfação, somente pode ser encontrada em Deus. Então voltamos para Jesus. O que Jesus diz? Se alguém tem sede, vem e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras,
O Espírito Santo que inspirou esta palavra, um Espírito Santo que produziu uma nova consciência em vocês, há de produzir uma satisfação interior, há de produzir uma felicidade, e isso vai fluir para aqueles que estão ao seu lado. Então Jesus diz: olha, a felicidade se efetiva na comunhão com Deus, na amizade com Deus Pai, com Deus Filho, com o Espírito Santo. Então eu queria contar essa história aos irmãos, porque uma das minhas meditações de final de ano, e o que eu tinha que trazer aos irmãos para falar, está aqui, mas eu achei que da maneira como eu estava meditando, seria muito pesado, e nessa semana eu estava olhando, e esse não era o caminho entendido de Deus. O que eu quero dizer aos irmãos? Quando Deus tirou o povo do Egito, eles tiveram que caminhar pelo deserto, e não havia comida. E o povo reclamou, falou: puxa vida, a gente tinha tudo lá no Egito, a gente vai morrer de fome aqui no deserto. Aí Deus ordenou que o pão caísse do céu. Depois você dá uma olhadinha lá em Êxodo 16. E durante a noite caía uma espécie de orvalho, e que secava, e ao secar parecia flocos finos de neve. E eles recolhiam aquilo e se alimentavam. E a ordem de Deus para cada família era recolher apenas o necessário. Mas você sabe como é que é o homem. Alguns não obedeceram, porque não confiaram em Deus e recolheram um pouco a mais, e tentaram guardar por outro dia, porque não confiavam que Deus iria providenciar amanhã. E quando eles abriram lá os potes para pegar o maná, estava cheio de bicho, estava fedendo. E aí Deus disse assim: só há um dia em que vocês vão recolher porção dobrada, que é na sexta-feira, para que no sábado vocês não tenham que vir buscar. E aí então, no sábado, não estragavam. Mas alguns que eram relapsos e na sexta-feira não pegavam, iam buscar no sábado. Sabe o que acontecia? No sábado não chovia. Olha que coisa interessante. A gente precisa aprender a buscar, não debaixo da orientação que eu quero, mas debaixo da direção de Deus. Porque quando a gente busca fora da direção de Deus, a gente não encontra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Você percebeu? Então Deus estava sendo pedagógico com aquele povo. Deus estava ensinando-os a depender dele, que eles dependessem de Deus. Estava ensinando que eles deviam obedecer às orientações, à sua palavra. Estava ensinando que todos os dias eles deviam buscar a Deus, ou buscar em Deus. E há um detalhe: o maná deveria ser recolhido antes que o sol esquentasse, porque se demorasse, derretia. Então a primeira atividade de alguém era buscar o pão que desceu do céu. E a gente deixa de buscar a Deus e a sua vontade, coloca Deus no último lugar, e depois reclama porque as coisas não dão certo. E aqui, nesse Êxodo 16, eu queria compartilhar com os irmãos exatamente isso, que a gente precisa entrar nesse processo pedagógico de Deus, de ir aprender com Ele. Por quê? Porque eu encontro constantemente irmãos reclamando: ninguém me ajuda, ninguém me liga, ninguém olha para mim, ninguém se preocupa.
porque eu estou passando por uma dificuldade, porque eu estou isso, eu estou aquilo outro. Mas o pão está aí, o pão está descendo todo dia, o pão do céu está acessível. Você está passando fome porque você quer. Ah, mas puxa vida, olha, eu estou seca por dentro, olha, a água está aí, se alguém tem sede, vem e beba. Então levante-se, põe a caminho, porque a gente quer que Deus faça tudo, e a gente não quer fazer o mínimo necessário para que a gente possa aprender, que a gente possa conhecer. E aí vem Jesus e diz isso aqui, ó: todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aqueles que batem, a porta será aberta. O que ele está falando? Vem, beba, vá ao deserto, buscar o pão, vai, porque se você ir nessa direção, as portas vão se abrir. E eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, que Jesus continua de braços abertos, que o pai continua olhando ali no muro, esperando o filho voltar. O pai continua no portão, que a felicidade é uma disposição que está no interior de cada um de nós, e ela se encontra quando nós estamos em comunhão com Deus. E aí disse Jesus: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Mas Jesus vai mostrar em outras vezes que a felicidade é a disposição do coração. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É uma disposição do coração. E essa disposição do coração você não encontra fora, você encontra dentro, nessa oração, nessa meditação, nesse Espírito Santo que vai nos impulsionando. Então compreender todas essas coisas é muito importante. Por quê? Porque todos nós estamos buscando felicidade. Agora, olhando para a Bíblia toda, felicidade é uma infinita saudade da nossa origem, da nossa comunhão com Deus, como era no Éden, e que se perdeu. Felicidade é essa infinita saudade de Deus. E por mais que alguém possa ser feliz, ela jamais será saciada, satisfeita interiormente, se não for na comunhão com Deus. E nesse caminho então de busca de felicidade, nós encontramos a amizade com Deus. Ele nos acompanha na nossa jornada. E nós entramos nessa caminhada porque temos um propósito eterno, pelo qual vale a pena viver. Nós temos um objetivo. Nós temos um coração grato, porque tudo que temos e somos é graça de Deus, vem de Deus. E a fé em Deus e no seu Cristo nos dá sentido de vida. E nesse caminho então, nós encontramos a oração de nós esvaziamos o nosso coração das nossas ansiedades e problemas, dos nossos medos, das nossas aflições. E nesse caminho nós aprendemos que meditar na palavra de Deus, meditar em Deus, meditar na vida, faz com que as vozes interiores que nos afetam terrivelmente, a voz da ira, da inveja, da amargura, da contenda, faz com que elas sejam silenciadas. E a meditação me ensina a ouvir daquele que diz: não temas, porque eu sou contigo. Então a felicidade não está no exterior,
está em nós. E não há nada que possa preencher o coração humano de felicidade quanto o amor. E como disse o apóstolo João, Deus é amor. Então a felicidade está nessa comunhão e amizade com Deus, que se realiza em nós, nos dando sentido da vida, sentido à vida, melhor dizendo. Então, todos nós, seres humanos, temos um desejo enorme de felicidade. Mas a satisfação interior só vem com uma experiência profunda e intensa, que envolve o eterno, que envolve Deus. E eu queria terminar contando uma historinha, mais uma. Diz que um homem muito rico queria ser feliz, estava buscando felicidade e não conseguia. E ele começou a investir recursos para poder ter felicidade. E começou a procurar felicidade, vai aqui, vai ali, até que um dia, vai ali. Ele foi, vai lá, ele foi. E nessa sua busca de felicidade, alguém disse, olha, tem uma loja no extremo ocidente, em que eles têm felicidade. Veja se não é o seu caso. Ele foi com muito custo, chegou lá naquela loja e encontrou uma jovem e perguntou, você tem felicidade? E ela disse, sim, eu quero comprar. Ele disse, eu não vendo. Mas eu tenho muito dinheiro, eu quero comprar, mas ela, eu não vendo. Eu te dou toda a riqueza, todos os bens, porque eu quero a felicidade. Assim nós não vendemos. O que eu faço? Aqui nós damos felicidade. Ele falou, então eu quero. E aquela jovem se curvou, pegou algumas caixinhas e abriu as caixinhas. E havia algumas sementes e aquele homem não entendeu. E ele disse, olha, comece a cultivar essa semente da amizade, essa semente da generosidade, essa semente da generosidade, essa semente do companheirismo. E você vai alcançar a felicidade. Entendeu? Às vezes a gente está buscando felicidade no lugar errado. Portanto, a vida só será eterna se desse lado a vida for terna. Dessa forma, nós conheceremos a felicidade. E eu quero falar com você que tem uma experiência com Cristo. E que você busca, diz que não tem felicidade. E hoje você ouviu uma palavra em que felicidade é a disposição no coração. E que ela é alcançada na intimidade, na comunhão com Deus. Em conhecer a sua palavra, em obedecer esta palavra. E você ouviu muitas coisas e talvez você esteja procurando alguma coisa fora. Alguém te disse, vai na tarde da bênção, vai fazer a campanha que Deus vai te dar alguma coisa e você vai ser feliz. Quero dizer para você, que se você teve uma experiência com Deus, o Espírito Santo habita em você. E que se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, o seu interior, Ele vai fazer com que flua essa felicidade. Quero falar com você que entrou aqui nessa noite e não tem uma experiência com Cristo. E tem as suas dificuldades tremendas. E você diz que não tem felicidade, que não é feliz. E você ouviu que o caminho da felicidade é um caminho de fé em Deus e no seu Cristo. Você ouviu que nesse caminho a gente encontra a satisfação. Então eu diria para ti, convida esse Deus, esse Jesus, a fazer parte da tua história, a fazer parte da tua vida.
e Ele vai te conduzir por um caminho de felicidade. Não estou dizendo que você vai ter prazer e alegria, porque muitas vezes na vida cristã a gente vai passar por dificuldade, a gente vai chorar, a gente não vai ter prazer. Mas você aprendeu hoje que felicidade está para além do prazer e da alegria. Felicidade está na comunhão, no relacionamento, na amizade com o Deus Trino, com o Deus Eterno. Você pode passar maior luta, maior dificuldade,